Pronto, gravando. Posso começar? Pode começar. Certinho. Boa tarde a todos. Agradeço a presença da banca examinadora do meu orientador, professor Daniel Silva, da minha co-orientadora, Gabriela Vieira, do professor Daniel Ramos, da UFO, e do professor Maurício Andrés, do ITA. O título do meu trabalho é Modelagem, Simulação e Controle de uma Aeronave Tricóptero Tilt-Wing Coaxial Rotor. A estrutura da apresentação será a seguinte: introdução, justificativa, objetivos, modelagem dinâmica, design da aeronave, linearização, controle, simulação e resultados, conclusões e trabalhos futuros, além das referências bibliográficas. Na introdução, vou detalhar um pouco sobre os componentes os temas que abordam o trabalho. Começando pelas aeronaves Vertical Takeoff and Landing, ou chamadas VTOL, são aeronaves que buscam misturar as características de estabilidade e manobrabilidade de um multicóptero em modo hover, junto à velocidade e elevada autonomia ao tempo de voo, que aeronaves de asa fixa proporcionam em voo reto nivelado ou modo cruzeiro, como são os aviões. Devido a ser uma mistura entre ambos tipos de aeronaves, sua dinâmica costuma ser mais complexa, aumentando significativamente o grau de não linearidade do sistema. A partir do autor Zhang, eles podem ser subdivididos como os VTOLs como tilt VTOLs, isto é, com inclinação de rotores, conhecidos como tilt rotor, ou inclinação de asas, conhecidos como tilt wing. Várias pesquisas foram feitas ao respeito desses tipos de aeronaves, e o tilt rotor mostra aqui dois exemplos, de Onen e de Bautista. Eles se caracterizam porque têm superfícies aerodinâmicas fixas e apenas inclinam seus rotores para manobrar no ar, ou controlar a aeronave. Por outro lado, os tilt-wings são aeronaves que têm a capacidade de não só inclinar seus rotores, mas também suas superfícies aerodinâmicas, como as asas. O rotor coaxial é um sistema utilizado no trabalho que produz uma contrarrotação de hélices sobre o mesmo eixo de rotação, sendo uma hélice superior e uma hélice inferior, podendo cancelar o torque induzido que é gerado pelo giro da hélice, e enquanto se gera força de tração em um único sentido, como apresentado por Leisman na figura à esquerda. Além disso, o rotor coaxial representa uma solução interessante quando é necessário que a aeronave opere com grande carregamento, ou chamado de disk loading, isto é, para carregar mais peso ou acelerar contra o vento. Isso, por exemplo, é utilizado pelo autor Allenspach, 2020, que utiliza 6 rotores coaxiais com capacidade de inclinação independente entre cada um para obter diferentes posições de equilíbrio e produzir um modelo omnidirecional de voo. É usado também o controle ótimo ou regulador linear quadrático LQR. Este representa uma estratégia de controle baseada em função ou índice de desempenho integral do erro quadrático, conhecido como ISE, para estados X e entradas U, isso para plantas exclusivamente lineares. O ajuste dos ganhos é feito através das matrizes de ponderação de estados Q e de entradas R, e os ganhos são encontrados através da resolução da equação algébrica de Riccati, conhecida como a matriz K, que é subdividida na matriz KI e KO, quando se utiliza um controle de LQR com relimitação integral de estados, conhecido também como LQRI. A figura 1.3 apresenta a estrutura geral de um controlador LQRI, e o controle LQR é usado como exemplo em diversos trabalhos de drones para controlar posição, atitude e velocidade de aeronaves de drones no espaço. Adicionalmente, é usado o controle proporcional integral derivativo, ou PID. Este representa uma estratégia de controle clássica, devido à sua praticidade, facilidade de implementação e alta confiabilidade para plantas lineares. É baseado justamente na realimentação e erro entre referência e saída, e é conformado por 3 parcelas, sendo uma proporcional, referente ao presente, uma integral baseada no passado, e uma derivativa compreendendo a ação preditiva do futuro. O controle PID é aplicado em alguns autores encontrados, como, por exemplo, Muruoka, em 2012, e Kim Yae, em 2020. Eles utilizam uma estratégia de ajuste de controladores PID, dependendo das condições de voo da aeronave. Foi feita uma pesquisa sobre o estado da arte e encontrou-se uma tendência no uso de aeronaves VTOL com tilt rotor, tilt wing e rotores coaxiais. Na figura 1.5, observamos diversos modelos encontrados, como, por exemplo, o VTOL Vector da Quantum Systems da Alemanha, que utiliza um formato em aeronave de asa fixa tradicional com rotores tilt, 3 rotores tilt,
o vetor Drago da XMOBS, que utiliza rotores fixos ou aqui rotores coaxiais para aumentar o carregamento da aeronave. Também encontramos aeronaves VTOL para mobilidade aérea, como táxis aéreas do VTOL Eve da companhia Embraer, o táxi aéreo VTOL Air One da companhia Air, que usa também rotores coaxiais. E dentro da área de defesa e segurança encontramos, por exemplo, o VTOL V280 Valor da companhia Bell, que utiliza dois rotores síncronos de rotação, de inclinação síncrona. E encontramos o Defiant X da companhia Sikorsky e Lockheed Martin, que utiliza um rotor coaxial para simplificar a dinâmica do sistema. A justificativa do trabalho tem a ver, primeiramente, com a tendência por criação ou uso de aeronaves VTOL, sua capacidade de pousar e decolar verticalmente, além de obter um deslocamento horizontal em alta velocidade, a capacidade da aeronave de atingir diferentes condições de equilíbrio ao longo da sua operação em diferentes condições de altitude. E encontrou-se que os modelos encontrados na bibliografia fazem uso de superfícies clássicas de controle de voo, como alerões, leme e profundor, em modo cruzeiro. Porém, essas são consideradas ineficientes em modo hover. O uso de rotores coaxiais são capazes de equilibrar o torque das hélices e aumentar a capacidade de carga da aeronave. Por fim, busca-se então a criação de um novo modelo de aeronave VTOL. Como objetivo principal, temos propor e validar uma nova arquitetura de aeronave VTOL com inclinação de rotores em conjunto às suas asas, isto é, um tilt-wing UAV, e que faça uso de rotores coaxiais para equilibrar o torque induzido entre o par de hélices de um mesmo rotor coaxial, independentemente do ângulo de inclinação da asa ou do rotor coaxial. O seguinte objetivo seria a criação do modelo matemático dessa nova arquitetura de veículo aéreo não tripulado ou VANT, a concepção, design ou projeto do modelo preliminar, considerando componentes elétricos e mecânicos reais, e, por fim, a validação da dinâmica e controle da aeronave através da simulação computacional para operar em missões como, por exemplo, rastreamento de trajetória. Começando, então, pela modelagem dinâmica, é necessário entender quais são os sistemas referências que são usados para isso. A figura 4.1 apresenta os principais sistemas de referência utilizados, sendo, como exemplo, o fixo ao nariz A, que serve como referência fixa para determinar a posição de todos os componentes da aeronave, isso é, o centro de gravidade de todos os componentes da aeronave, incluindo também o próprio centro de gravidade total da aeronave. Temos o sistema fixo ao corpo B, que justamente tem origem no centro de gravidade da aeronave e é considerado móvel em relação ao sistema fixo ao nariz A. E temos para cada componente, sendo asas, rotores, coaxiais e fuselagem, um sistema único para cada um, paralelo ao sistema fixo ao corpo, e que tem origem em seu próprio centro de gravidade. Devido ao uso de asas, rotores coaxiais, o sistema é considerado multicorpo, como apresentado na figura 4.2, onde em A observa-se a capacidade de inclinação independente do rotor direito, em B a capacidade de inclinação independente do rotor esquerdo, e em C a capacidade de inclinação independente do rotor traseiro. Devido à capacidade de inclinação independente entre os rotores, a aeronave tem capacidade de alcançar uma morfologia assimétrica que deverá ser levada em consideração no modelo matemático. A posição relativa dos centros de gravidade, por exemplo, o centro de gravidade da aeronave, é dada pela equação 4. E graças em relação ao sistema fixo ao nariz da aeronave. Graças à determinação desta posição relativa, é possível obter a posição relativa por exemplo, do rotor coaxial direito em relação ao sistema fixo, o centro de gravidade. Essa posição relativa ficará em função do ângulo de inclinação do rotor coaxial direito e, graças a ela, será possível encontrar velocidade relativa em relação ao rotor, forças, momentos e tensores de inércia do rotor em específico. O tensor de inércia é considerado como na equação 6, como a soma dos diferentes tensores de inércia de cada um dos componentes que conformam a aeronave. A equação 7 mostra a equação geral generalizada para determinar o momento de inércia de um determinado componente, onde se observa na parcela apontada o teorema dos eixos paralelos de Huygens-Stein. Também é considerado a derivada do tensor de inércia através da derivada da equação 6 na equação 8. Para validar o tensor de inércia gerado pelo equacionamento, foi comparado os resultados de momentos de produtos de inércia gerados pelo modelo matemático com o modelo produzido pelo SolidWorks. Observa-se que, na tabela 4.1,
para uma configuração assimétrica com o ângulo de inclinação direito de 120 graus, o ângulo de inclinação esquerda de 45 graus e o ângulo de inclinação traseiro do rotor coaxial traseiro de 65 graus, observa-se que os produtos de momentos de inércia possuem valores semelhantes e também em sinais correspondentes. Já a tabela 4.2 mostra um comparativo entre o tensor de inércia para ângulo de inclinação com ângulos frontais de 15 graus e o ângulo traseiro de 90 graus. Isto é uma configuração simétrica. Novamente, observa-se que os produtos e momentos de inércia têm correspondência entre eles em relação ao modelo matemático e o modelo do SolidWorks. As equações do movimento foram feitas relativas ao sistema fixo ao corpo B, considerando a abordagem de Newton-Euler. Na equação 9, observa-se as acelerações lineares em relação ao corpo, tal que o somatório de forças é composto por uma força gravitacional, a força de arrasto da fuselagem, a força de tração dos rotores coaxiais e a força aerodinâmica das asas. Por outro lado, a equação 11 mostra as acelerações angulares relativas ao corpo, onde é necessário observar que são considerados também, como mencionado, a derivada do tensor de inércia e o tensor de inércia em função dos ângulos de inclinação da aeronave. O somatório de momentos é conformado pelos momentos de tração dos rotores coaxiais, o momento induzido pelas hélices dos rotores coaxiais, o momento giroscópico dos rotores coaxiais e o momento aerodinâmico das asas. Portanto, as forças são definidas como apresentado nesse slide. A força gravitacional é dada pela equação 13, onde é usada a matriz de transformação do sistema inercial para o sistema fixo ao corpo através dos ângulos de Euler. A força de arrasto da fuselagem na equação 14 é usada como função dos ângulos das velocidades lineares em relação ao corpo da aeronave, horizontal, lateral e vertical, além dos coeficientes e áreas projetadas de cada da aeronave nesses eixos, nesses sentidos ou eixos ou eixos. A força de tração dos rotores coaxiais é dada pela equação 15, onde é função de uma matriz de transformação em relação ao seu respectivo eixo de rotação dos ângulos de inclinação dos rotores. Por fim, as forças aerodinâmicas das asas são dadas pela equação 16, onde é apresentada como a soma das diferentes contribuições das seções das asas que serão apresentadas posteriormente. Os momentos são dados como o momento de tração dos rotores coaxiais apresentados na equação 17, onde é dado pelo produto vetorial entre o braço de momento do rotor coaxial e seu respectivo vetor de força. O momento induzido das hélices é dado pela equação 18, onde o torque induzido pelo rotor coaxial é transferido ao sistema fixo ao corpo através de uma rotação em função do respectivo ângulo de inclinação. Os movimentos giroscópicos são dados como a soma dos movimentos giroscópicos de cada um dos rotores, e os movimentos aerodinâmicos das asas, assim como as forças aerodinâmicas das asas, são dadas através da contribuição de momento de cada uma das seções das asas consideradas. A tração e o momento das hélices de um determinado rotor coaxial são dados pela equação 21 e 22. Na equação 21, observa-se que a tração de um rotor coaxial é dada pela soma da tração da hélice superior e da hélice inferior. Já o torque induzido é dado pela diferença entre a torque produzido pela hélice superior e a hélice inferior. Para isto, é considerado um vento incidente limitado ao cilindro de ar gerado pelo giro da hélice. São consideradas hélices iguais, tanto superior quanto inferior, e é necessário encontrar, então, a velocidade incidente sobre o rotor coaxial, isto é, axialmente incidente ou paralela ao eixo de rotação das hélices. Para encontrar os coeficientes de tração e os coeficientes de torque, como é apresentado na figura 4.5, foi realizada uma interpolação de dados através dos dados experimentais fornecidos pelo fabricante da hélice em função da razão de avanço da aeronave, sendo a razão de avanço justamente função da velocidade incidente sobre o rotor coaxial. A aerodinâmica das asas é apresentada dada através da apresentação da figura 4.6, de tal forma que se entende que a seção 1 de uma determinada asa próxima à fuselagem não sofre efeitos do vento induzido pela rotação das hélices do rotor coaxial, enquanto a seção 2, próxima da ponta da asa e anexada ao rotor coaxial, sofre, de fato,
a ação do vento induzido pelas hélices do rotor coaxial. Portanto, é considerado que cada seção de asa tem um ângulo de ataque local, como apresentado na equação 23, e cada uma das seções terá, então, sua própria força de sustentação e sua força de arrasto em função dos coeficientes de sustentação e de arrasto e dos ângulos de ataque, do ângulo de ataque, da área da seção e das componentes horizontal e vertical das velocidades incidentes sobre a asa. Para encontrar os coeficientes de sustentação e arrasto 2D, que depois seriam transformados para 3D, foi feita novamente uma interpolação através dos dados do perfil NACA 0012 usado para as asas. Observa-se que o coeficiente de arrasto 2D foi limitado a um valor de 1,28, considerado uma chapa plana contra o vento. Portanto, para uma determinada seção de asa, a equação 25 mostra a força aerodinâmica produzida por essa seção de asa em função de uma rotação do ângulo de ataque local e da rotação do ângulo de inclinação da asa. As relações cinemáticas são dadas através das equações 26 a 29, sendo que do lado esquerdo são apresentadas as acelerações lineares em 26 e angulares, sendo estas acelerações referentes ao sistema fixo ao corpo, e do lado direito são apresentadas as velocidades lineares e angulares, sendo estas relativas ao sistema inercial. Considerando a dinâmica do veículo, entende-se então que o sistema tem 6 graus de liberdade, isto é, movimento horizontal, lateral e vertical linear, além de rotação nesses 3 mesmos eixos. E para isso, encontra-se então 9 entradas de controle, sendo um ângulo de inclinação para cada rotor coaxial e 2 velocidades de rotação para cada rotor coaxial, sendo uma velocidade de rotação do hélice superior e uma hélice de rotação da hélice inferior. O sistema é simplificado através de uma expressão polinomial que busque fazer com que a rotação da hélice inferior acompanhe a rotação da hélice superior, sendo esta função da velocidade de rotação da respectiva hélice superior e da velocidade do vento relativo sobre o rotor coaxial, como apresentado na figura 4.8. Isso foi feito de forma a anular o torque induzido de um determinado rotor coaxial para qualquer condição de inclinação do rotor. Com esta prerrogativa, entende-se então que foi encontrado que a diferença de velocidade entre a hélice de rotação superior e inferior de um determinado rotor coaxial não ultrapassava de 7%, tornando praticamente o momento giroscópico de um rotor coaxial próximo de zero. Com esta simplificação, então, torna-se um sistema quadrado, com 6 graus de liberdade e 6 entradas de controle, sendo um ângulo de inclinação e uma rotação da hélice superior para um determinado rotor coaxial, sabendo que a velocidade de rotação da hélice inferior acompanhará automaticamente a rotação da hélice superior, buscando transformar o torque induzido pelas hélices do rotor coaxial próximo de zero. O design da aeronave é apresentado nas figuras 5.1, 5.2 e 5.3. Na figura 5.1 é possível observar o esquemático final da aeronave, e na figura 5.2 observa-se as dimensões finais da aeronave, sendo uma envergadura de 120 metros e uma distância do bico da aeronave até a ponta de trás da aeronave de 105 centímetros. Na figura 5.3 são apresentados alguns dos componentes eletrônicos usados no interior da fuselagem reais, no caso uma câmera FPV, servomotores, um computador de bordo, um transmissor de telemetria, antenas, uma bateria, um transmissor de vídeo e um sistema de GPS. Como componentes mecânicos são considerados também partes em fibra de carbono, partes em fibra de vidro, e componentes como o trem de pouso impresso em plástico ABS em impressão 3D. A localização dos componentes, incluindo as asas e os rotores, foi escolhida de forma a equilibrar a dinâmica do veículo em modo rover. Para a linearização do sistema, foi feita através da série de Taylor, considerando que as condições iniciais, isto é, as acelerações, sejam nulas. Desta forma, as matrizes A e B representam os jacobianos, são matrizes jacobianas, de tal forma que A representa a variação dos estados em relação aos próprios estados e B representa a variação dos estados em função das entradas.
Tudo isso foi feito de forma a obter o sistema no modo de espaço de estados. Para a linearização em modo hover, foi considerada uma velocidade, obviamente, horizontal para frente nula, assim como as velocidades das outras componentes lineares e angulares. Para essa condição, todos os ângulos de inclinação serão apontados para cima, ou seja, verticalmente 90 graus, e as velocidades de rotação das hélices inferiores e superiores foram obtidas como apresentado na equação 35. A equação 36 apresenta a matriz A obtida para essa condição, e a equação 38 apresenta a matriz B obtida para essa condição. A equação 37 apresenta os autovalores do sistema, isso é obtidos da matriz A, onde observa-se que todos têm um valor real negativo, isto é, obtêm polos estáveis, com exceção de um que demonstra um estado com um polo na origem, isto é, o sistema é neutralmente estável. Isso quer dizer que, se ele for perturbado, não existirá nada que possa trazer ele de volta ao equilíbrio, ou seja, entende-se um sistema instável. Para analisar o comportamento da aeronave, foi feito uma análise de controlabilidade e observabilidade através do Singular Value Decomposition, ou SVD. Como apresentado na matriz SC, foram obtidos valores singulares para os diversos estados e observou-se que todos os valores são relativamente baixos, com exceção de um que demonstra ter um valor excessivamente baixo, o que representa que o sistema vai requerer muita energia para alterar um dos estados. Com isso, foi obtido o número condicional da matriz de controlabilidade, dividindo o máximo valor singular dela pelo menor valor singular dela, o qual deu um valor relativamente alto. Isso quer dizer, então, que o sistema será sensível, provavelmente sensível às entradas. Da mesma forma, foi feita uma análise de SVD para a matriz de observabilidade, onde foi observado que os valores singulares da matriz foram relativamente baixos, e, dividindo o máximo pelo mínimo, foi obtido o número condicional da matriz, dando um valor relativamente baixo também. Foi feita uma análise de acoplamento através da técnica RGA, na equação 41, onde observa-se, então, um acoplamento, por exemplo, para o ângulo de inclinação do rotor direito, com a velocidade horizontal e com a velocidade inclinada. Da mesma forma, aplica-se para o ângulo de inclinação do rotor coaxial esquerdo. Para o rotor coaxial traseiro, observa-se aparece um valor de NAN, mas entende-se como uma correspondência direta entre o ângulo de inclinação do rotor coaxial traseiro e a velocidade lateral da aeronave. E as velocidades de rotação dos rotores direito e esquerdo tem uma correspondência direta com a velocidade vertical da aeronave, a velocidade de rolagem da aeronave P e a velocidade de airfine da aeronave Q. Por sua vez, a velocidade de rotação do rotor coaxial traseiro tem uma correspondência com a velocidade vertical da aeronave e com a velocidade de airfine da aeronave. Foi encontrada também a matriz de ganho estático da aeronave, onde observa-se a correspondência novamente, onde aparece o I, entre o ângulo de inclinação do rotor coaxial traseiro e a velocidade lateral da aeronave. Finalmente, foram encontrados os valores singulares em função da frequência para o modo hover, partindo da matriz de transferência. Observa-se que, com o aumento da frequência, os valores singulares tendem a cair e obtêm-se, em alguns casos, são obtidos valores relativamente altos para baixas frequências, enquanto outros estados apresentam valores relativamente baixos para baixas frequências, com exceção de um dos estados que apresenta um valor próximo do infinito para baixas frequências e que tem a relação com o polo na origem do sistema. Foi feita, então, também a linearização em modo cruzeiro, considerando uma velocidade horizontal de 20 metros por segundo para frente, e para essa condição foram encontrados ângulos de inclinação de 6,7 graus para os rotores frontais e uma inclinação novamente de 90 graus para o rotor coaxial traseiro. As velocidades de rotação são apresentadas na equação 43. Já a matriz A, para essa condição de cruzeiro, é apresentada na equação 44, e a matriz B, para essa condição de cruzeiro, é apresentada na equação 46. Novamente, os autovalores a partir da matriz A são obtidos na equação 45, e observa-se dessa vez que já temos dois estados instáveis, sendo um que é neutralmente estável, e outro que, de fato, está um polo no semiplano direito, isto é, um sistema completamente instável.
Novamente foi feita uma análise de SVD para a matriz de controlabilidade e observabilidade, e em ambos os casos observou-se valores relativamente altos, o que sugeriria uma dificuldade de controle da aeronave e uma grande insensibilidade da aeronave à frente às entradas. Foram calculados também, da mesma forma, o número de condicionais para ambas as matrizes, observando, então, valores relativamente altos. Foi feita novamente uma análise de complemento RGA, através da equação 49, onde observa-se agora que os ângulos de inclinação direito e esquerdo têm correspondência direta com a velocidade horizontal da aeronave, a velocidade vertical e a velocidade de rolagem da aeronave. Novamente, o ângulo de traseiro tem ainda correspondência direta com a velocidade lateral da aeronave. As velocidades de rotação das hélices dos rotores direito e esquerdo têm correspondência com a velocidade horizontal da aeronave, a velocidade vertical da aeronave e a velocidade de guinada da aeronave, e o rotor coaxial, a velocidade de rotação do rotor coaxial das hélices do rotor coaxial traseiro tem relação direta exclusivamente com a arfagem da aeronave. Foi calculada também a matriz de ganho estático e, por fim, foram calculados também os valores singulares em função da frequência para o módulo cruzeiro, partindo da matriz de transferência nesta condição. Novamente, observa-se um decaimento dos valores singulares a partir do aumento da frequência, baixos valores singulares para baixas frequências e elevados valores singulares para outros estados, inclusive ainda tendo um valor singular perto com ganho quase infinito para baixas frequências, considerado então também devido ao polo na origem para um desses estados. Para o controle foi usado um controlador LQRI para controle de velocidade relativo ao sistema fixo ao corpo da aeronave, considerando isso então o laço interno de controle, que usa as matrizes de ganho do controlador LQRI e a planta linearizada. E em conjunto a ele foi usado um controlador PID para controle de posição e atitude relativo ao sistema inercial em cascata. Desta forma, considerando referências de posição e atitude no espaço, são comparadas e utilizadas pelo controlador PID, considerando a posição demandada e a posição atual. A posição de referência, considerando o erro de referência da posição derivada, transformada em velocidade em relação ao sistema inercial. Esta, por sua vez, é transformada para velocidade em relação ao sistema fixo ao corpo. E essas servem como referências para o laço interno ou controlador, onde encontra-se o controlador LQRI. A saída desse controlador, do laço interno, seria, então, a velocidade atual da aeronave em relação ao corpo, o qual deve ser transformado para a velocidade em relação ao sistema inercial, e sua velocidade, então, é integrada de forma a obter a posição atual da aeronave em relação ao sistema inercial. Para as simulações e os resultados foram feitas um total de 7 simulações, aqui serão apresentadas as mais relevantes. Foi feita uma avaliação do comportamento e controle da aeronave frente a perturbações aerodinâmicas, isto é, radiais de vento, e os limites esperados para comandos de entradas foram deixados livres, isto é, não foram consideradas restrições no momento para a simulação, já que esperava-se observar quais seriam os limites máximos e mínimos que seriam necessários para os ângulos de inclinação e para as velocidades de rotação da aeronave. Foi feito, então, começando, então, pelo controle de velocidade relativa ao corpo, considerando um modo cruzeiro partindo com uma condição de 20 metros por segundo, e foi aplicado ao aéreo um degrau de 3 metros por segundo na velocidade horizontal entre t igual a 1 segundo e t igual a 10 segundos, e um degrau na velocidade de guinada de menos 5 graus por segundo, de t igual a 20 segundos até 25 segundos. Para essa condição de voo, é apresentado na equação 53 os ganhos das matrizes de ponderação de estados Q e matrizes de ponderação de entradas R. A figura 8.1 mostra os estados e entradas para o controle da velocidade relativa ao corpo, sendo que em A, do lado esquerdo, apresentam-se as velocidades lineares e angulares, e em B, os ângulos de deflexão e velocidade de rotação das hélices superiores. Portanto, observa-se que para U, de t igual a 1 segundo a 10 segundos, passa de 20 metros por segundo para 23 metros por segundo. A aeronave é capaz de atingir a referência, mudando, isso é a curva em amarelo, mudando sua condição de voo, isto é a curva em vermelho. Para essa condição, observa-se do lado direito que os ângulos de inclinação dos rotores frontais inclinam-se de 6,7 graus para praticamente 0 graus, enquanto suas velocidades de rotação se ajustam, e o ângulo de inclinação do rotor coaxial traseiro não muda, enquanto sua velocidade de rotação das hélices se ajusta para manter
a velocidade de airfire e a velocidade de vertical da aeronave próxima da referência, isto é, zero. Uma vez terminado a exigência integral da velocidade horizontal da aeronave, esta volta ao equilíbrio, voltando entre as posições, as suas condições iniciais, até o momento que é demandado o degrau de referência na velocidade de guinada, como é apresentado na parte inferior. Para esta condição, então, o ângulo de inclinação do rotor coaxial dianteiro direito diminui enquanto o rotor coaxial esquerdo aumenta e o rotor coaxial traseiro se inclina justamente para equilibrar o torque produzido pelo giro da aeronave produzida pela inclinação dos rotores frontais. Para essas condições, se ajustam automaticamente as velocidades de rotação das hélices dos rotores, e uma vez terminada a referência integral da guinada da aeronave, as entradas voltam para suas posições de equilíbrio e observa-se que os estados da aeronave voltam para suas condições iniciais. Isso serviu de base para, então, ter suficiente confiança como para testar rastreamento de trajetórias, missões de rastreamento de trajetórias no espaço. Portanto, começa então pelo rastreamento de trajetória circular diagonal em modo hover, para o qual foram usados os mesmos parâmetros dos controladores Q e R encontrados anteriormente, só que foi necessário ajustar os parâmetros dos controladores dos controladores P e D, os ganhos proporcional, integrativo e derivativo, para cada uma das componentes de posição e atitude no espaço. A figura 8.2 mostra a trajetória circular diagonal em modo hover, onde observa-se que a aeronave é exigida de fazer uma guinada, manter essa guinada constante, realizar sua trajetória circular diagonal e depois voltar para a orientação que ele tinha originalmente no ângulo de guinada. A figura 8.3 mostra os estados e entradas para o controle de trajetória circular em modo hover, onde são observados do lado esquerdo as velocidades lineares e angulares, e no lado direito os ângulos de deflexão e as velocidades de rotação das hélices superiores dos rotores coaxiais. Observa-se que em todo momento, para esta condição de voo, esta missão de voo, os estados, isto é, a curva em vermelho, seguem as referências das curvas em amarelo. Foi feito também o rastreamento de trajetória helicoidal em modo hover. Para essa condição de voo, então, foi necessário mudar os parâmetros dos controladores Q e R, como observado na equação 55, e também foi necessário mudar os ganhos das componentes proporcional e integrativa dos controladores P e D para as diferentes componentes de posição e componentes de atitude. As figuras 8.4 e 8.5 mostram a trajetória em modo hover, sendo que a 8.4 mostra em modo hover sem rajadas de vento, e a 8.5 em comparação considerando as rajadas de vento. Vale ressaltar que para as simulações, o vídeo é aproximadamente 3 vezes mais rápido que a simulação real. Portanto, a figura 8.6 mostra os estados e entradas para o controle de trajetória helicoidal em modo hover com rajadas de vento, isto é, a condição mais crítica. Observa-se, então, que, apesar das alterações causadas pelas rajadas de vento, o sistema se ajusta automaticamente para seguir as referências, isto é, as curvas amarelas, e para qualquer um dos estados, isto é, das componentes de posição e as componentes de atitude no espaço. Por fim, é mostrado o rastreamento de trajetória de uma trajetória personalizada em modo cruzeiro. Novamente, os controladores das matrizes, os coeficientes das matrizes de ponderação Q e R foram ajustados, assim como também as componentes proporcional e integrativa dos controladores P e D das componentes de posição e atitude da aeronave. Portanto, as figuras 8.7 e 8.8 mostram a trajetória personalizada considerando em 8.7 sem rajadas de vento e em 8.8 considerando com rajadas de vento. A figura 8.9 mostra a variação dos ângulos de inclinação dos rotores para a trajetória personalizada em modo cruzeiro com rajadas de vento. Então, a figura 8.8 e 8.9 mostram o comportamento síncrono da aeronave, isso é, ao mesmo tempo.
Observa-se, então, que na figura 8.9, a aeronave tenta ajustar seus ângulos de inclinação justamente para continuar acompanhando a trajetória, apesar das flutuações, das alterações causadas pelas rajadas de vento. Nesta configuração de missão de trajetória, foi buscado que o sistema fizesse helicoides não só no plano YX, como também no plano YZ. O objetivo, então, seria que a aeronave voltasse para o ponto onde ela começou a missão e então seguisse uma linha reta. Para isso, ela vai descer para a mesma altitude onde ela começou. Portanto, na figura 8.9 são apresentados os estados de entradas por controle de trajetória personalizada em modo cruzeiro, considerando justamente as rajadas de vento. Isto é a condição mais crítica, onde observa-se novamente que, apesar das alterações causadas pelo vento, os estados conseguem acompanhar as referências através do ajuste automático das entradas, isto é, dos ângulos de inclinação e das velocidades de rotação das hélices. Observa-se também que foi observado que os limites considerados ou esperados para as entradas não foram ultrapassados em nenhuma das condições de voo. Portanto, como conclusões, temos que o modelo matemático da dinâmica do veículo foi criado, a aeronave foi projetada considerando componentes elétricos e mecânicos reais, e sua inércia foi validada através do comparativo com o software SolidWorks. Foi feita uma linearização do modelo nas condições hover e cruzeiro, na qual foi entendido que a aeronave é instável em ambas condições de voo, porém, com as análises de controlabilidade e observabilidade somadas, as simulações mostram que a aeronave é controlável satisfatoriamente com o uso dos controladores LQRI e PID em cascata. É considerado também como conclusão que será necessário um observador de estado, isto é, um filtro de calma, quando for projetada ou construída a aeronave para teste em campo. Através das simulações, foi possível constatar que o método de controle utilizado permitiu o rastreamento correto das trajetórias, além de contornar satisfatoriamente as perturbações aerodinâmicas, e então considera-se que o objetivo principal foi alcançado, isto é, propor e validar uma nova arquitetura de VTOL Tilt Wing UAV, com inclinação independente de rotores coaxiais junto com suas asas. Como trabalhos futuros, espera-se acrescentar ao modelo matemático as características dinâmicas dos servomotores, realizar análises mais robustas sobre a aerodinâmica do veículo, como, por exemplo, através do software CFD, o aprimoramento dos ganhos dos controladores LQRI e PID, utilizando, por exemplo, ajuste de ganhos, ou chamado Gain Scheduling, como foi apresentado em diversos artigos encontrados para esse trabalho. E busca-se também a implementação da estratégia de controle adaptativa, talvez baseada em redes neurais, como também foi encontrado em diversos papers para a realização desse trabalho. Por fim, busca-se estimar o consumo de energia do veículo para a projeção ou construção real do veículo, e a futuro espera-se, então, sim, construir o protótipo do veículo aqui proposto. As referências bibliográficas são as seguintes. Isso seria tudo. Muito obrigado.